Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos boletins. O destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai saber um pouco melhor, de um levantamento realizado pela Única, porque entre março de 2003, que foi a data do lançamento, o ano que marcou o lançamento da tecnologia Flex aqui no Brasil, e abril de 2021, a Única verificou que o consumo de etanol anidro e hidratado evitou a emissão de mais de 556 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, e um número que seria equivalente à emissão de 5 países, a gente conseguiu reduzir. Então, para entender melhor esse levantamento, saber um pouco sobre essa informação bastante importante quando a gente olha para o setor sucroenergético, nós conversamos ao vivo com Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. Antônio, muito boa tarde. Obrigado pela sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, é um prazer falar com vocês. De fato, esses números eles foram calculados a partir do carro Flex, Em 2003 foi quando foi introduzido o carro Flex. E o carro Flex, no fundo, ele pode usar gasolina com nível de mistura que pode variar aí até 27%, e também o etanol hidratado, 100% dele. Agora, esses números poderiam ser muito maiores se fosse agregado a isso todo o etanol que foi consumido desde o início de 74, que foi o início da mistura do etanol anidro, depois, em 78, que foi o carro dedicado ao etanol, que também teve um grande contingente de consumo de etanol. Então, não só a questão da evitar emissões de CO2, também um grande número expressivo foi quanto o Brasil economizou em divisas, Mesmo porque, se não tivesse o etanol, também teríamos que estar importando gasolina. Então, na verdade, é um tripé. Tem um efeito forte do ponto de vista econômico, teve um efeito muito forte do ponto de vista social, da geração de emprego, e essa produção descentralizada, diferentemente do petróleo, para o interior de São Paulo, e a grande dúvida também é a questão ambiental. Então, esses três aspectos foi o benefício do uso do etanol para a população e para o país. Com certeza. E quando a gente olha, Antônio, esses números, a gente vê que realmente os esforços enquanto Brasil para conseguir criar uma tecnologia, que a gente fala dos carros flex, e também a questão do etanol, eles realmente deram resultados, Fala um pouco para a gente como esse cenário, em comparação com as emissões de outros países, como isso representa para a gente. Olha, nós estamos muito na frente, Mesmo porque os demais países não têm a característica do país, de você ter uma bomba de etanol hidratado em todos os municípios brasileiros. E sim, existe o etanol, principalmente nos Estados Unidos, mas com aditivo, Então, essa é a grande diferença do Brasil, que tem essa tecnologia, que foi desenvolvida aqui no país, aonde você consegue, quando comparado com a gasolina, você ter esse grande resultado. Isso vem agora sendo comprovado com a questão do CBIOS, que é a questão do Programa de RenovaBio, que você vai fazer uma conta, da questão do etanol anidro, do etanol hidratado versus a gasolina pura. E essa é a meta que nós vamos ter para 2030, na questão da redução de CO2, ou seja, quanto mais você usar o biocombustível, seja o biometano, o biodiesel, o etanol, você está cada vez mais reduzindo o CO2 da atmosfera. Com certeza. Eu queria que você falasse também, Antônio, em relação ao RenovaBio. Como é que estamos em relação às certificações do etanol, as usinas de etanol aqui no Brasil? A gente tem a maior parte já certificada pelo programa. Como é que está esse cenário? Olha, pode dizer que nós estamos no segundo ano do RenovaBio e já podemos dizer que ele já é um sucesso. Nesse primeiro momento, o setor não está tão preocupado com a precificação,
né, com o valor de um CBio, mas é com a implantação desse programa, desse RenovaBio. Nós já temos a quantidade certificada suficiente para atingir as metas do RenovaBio, que elas são crescentes até 2030. Nós estamos também em plena discussão de transferir uma parte do valor do CBio quando o etanol combustível for oriundo da cana de um produtor independente, e uma luta também para que você não fique na mão da parte obrigada de comprar o CBio, ou seja, não ficar dependente só de uma distribuidora de combustível comprar esse CBio, mas sim, vamos desenvolver esse mercado para qualquer empresa que queira, né, usar esse mecanismo aí de retirada de CO2, que também participe, sejam empresas nacionais ou sejam empresas internacionais. Então, hoje nós temos um título ambiental, é um ativo das usinas, né, que podem ser agregado, inclusive para outras empresas que não sejam distribuidoras de combustível. Temos já um programa de financiamento pelo BNDES em cima das características do RenovaBio e também, sem dúvida alguma, o desenvolvimento do etanol do futuro, que está em discussão, né, pelo Ministério de Minas e Energia, combustível do futuro, leva em consideração muito a questão ambiental, leva em consideração muito o resultado e a tecnicidade do RenovaBio. Com certeza. Antônio, a gente comentou bastante em relação, né, a esses números bastante importantes. Você falou em relação a antes da era Flex, né, como é que o cenário também já era bastante positivo. Se a gente olhar como um todo, né, esse cenário fica mais ainda representativo, né, esse cenário de redução das emissões. Queria que você comentasse como o mundo olha para a gente, né, diante dessa pegada mais sustentável na mobilidade urbana, né? Porque é uma tecnologia brasileira, essa do etanol que a gente tem, né? Que a gente utiliza o etanol puro, né? Nos carros. A gente tem essa possibilidade de ir até os postos e conseguir abastecer os carros com etanol 100%, né? O etanol hidratado, que tem a mistura ali com etanol, né, e outros componentes, mas é só etanol, né? Outros países não têm isso, né? Tem o etanol misturado à gasolina. Queria que você falasse como é que o mundo olha para a gente e se esse cenário também mostra oportunidades aí para outros países, né? A gente vê recentemente a Índia aí reduzindo as suas metas, né? Em relação à mistura do etanol. Até 2025 eles devem aumentar aí a mistura para 20%. Tem também uma possibilidade deles aí, né, a longo prazo também terem carros flex, né? Queria que você falasse um pouco para a gente como é que o mundo olha diante desse cenário tão positivo. Olha, sem dúvida alguma, né? Essa expansão do uso do etanol em países produtores de açúcar, grandes países importantes, tem vários efeitos, né? O primeiro é que a Índia não ficar apenas dependente do açúcar, né? Ela também é uma grande importadora de petróleo, ela vai ter muitas divisas, muita geração de divisas, vai resolver um problema ambiental enorme que tem lá naquele país, né? Vai ter a oportunidade de conviver com o mesmo caldo com o açúcar e com o etanol. Aí o Brasil estamos juntos, está tentando formatar, inclusive, até desenvolver o RenovaBio para a Índia, né? Eu acho que essa questão da sustentabilidade e a questão do futuro é que agora está mexendo com esse novo mundo, o mundo do sustentável, o mundo dos combustíveis renováveis. Acho que no primeiro momento, né, quando houve toda essa expansão e o crescimento do uso do etanol, ainda não se levava em consideração a questão da saúde e a questão ambiental. Agora não, agora ela vem, além, sem dúvida alguma, do aspecto econômico, do aspecto social, vem também um novo aspecto que está prevalecendo, que é a questão da sustentabilidade, de você produzir um produto, né, sustentável, que tem um efeito enorme no meio ambiente, no mundo como um todo. O Brasil deve perseguir
exatamente isso, né? Eu não diria que vai se transformar o etanol em uma commodity a nível mundial. Não, eu acho que também ainda não deve acontecer, mas com certeza haverá aí a adoção e a expansão do uso do etanol com o carro E85 ou com o nível de mistura em muitos países importantes hoje dedicados à produção de açúcar e cuja matéria-prima é a própria cana-de-açúcar. Com certeza. E Antônio, você falou aí, né, você citou a questão da sustentabilidade, né, quando a gente olha à frente aí, né, acho que a gente pode também ver, né, quando a gente fala da sustentabilidade na cadeia ampliando aí, né, os seus subprodutos da produção de etanol, a gente também tem a questão da geração de energia, né, como é que a gente vê esse cenário aí a longo prazo, também ser uma oportunidade para a gente? Olha, a cogeração de energia já é uma realidade, né? A quantidade de empresas hoje que estão já cogerando, né? Otimizando o consumo de energia na sua própria unidade, gerando excedente e vendendo energia, ela já é uma realidade. Nesse momento, onde nós temos um déficit hídrico, um problema com risco de energia, o setor está aí, mesmo com uma safra que haverá uma redução da oferta de cana em função desse déficit hídrico que nós tivemos nos últimos anos, nós vamos dar ainda uma grande contribuição na cogeração de energia. Eu acho que a cogeração de energia já é uma necessidade. Agora, nós temos que pensar algo mais do que a cogeração de energia. Nós temos já que começar, e já está começando, a produção e o desenvolvimento da produção de biometano e da produção de biogás, né? Aí sim seriam mais 2 novos produtos que podem ser também matéria-prima para fazer a cogeração de energia, como matéria-prima também para substituir o consumo de diesel hoje que nós temos na nossa plantação de cana, na movimentação do transporte de cana. Temos também aí um futuro muito promissor com o uso da vinhaça, seja, né, na produção de biogás, seja na concentração da vinhaça para substituir adubos e fertilizantes, que são produtos pobres. Então, o setor caminha para um processo muito maior ainda de sustentabilidade, a hora que ele traz essas novas variáveis, esses novos subprodutos. E tudo isso, né, vai depender muito do nosso desenvolvimento na área agrícola. O setor hoje é dependente da área agrícola. Nós precisamos ser muito sustentável na área agrícola, nós precisamos investir muito na área agrícola, na questão de inovação tecnológica, no sistema de plantio, nas novas variedades que estão sendo desenvolvidas pelo Centro de Tecnologia aqui em Piracicaba, antigo CTC. Nós precisamos que a produtividade atinja um patamar muito superior ao que nós temos hoje. Nós já temos tecnologia para ganhar 10 toneladas de cana por hectare, mas a nova tecnologia que vem aí vai permitir que esse ganho ultrapasse de 20 toneladas. Então, o futuro nosso, sem dúvida alguma, vai depender muito dessa questão, desses investimentos que nós precisamos fazer na atividade agrícola. Tendo mais oferta de cana, temos mais etanol, temos mais açúcar, temos mais cogeração de energia. Nós precisamos dessa biomassa. Além, sem dúvida alguma, ainda da oportunidade que você teria aí na produção de etanol de segunda geração. Com certeza. Antônio, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E, claro, queremos, sempre que tiver novidades aí da Única, que nos traga aqui para a gente apresentar para o mercado como um todo, para os produtores e os envolvidos nesse setor tão importante para o Brasil. Obrigado mais uma vez, viu? Ok, sempre às ordens, estamos sempre à disposição. Bom trabalho. Bom, então conversamos aqui com Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Única. A gente falou um pouco em relação a esse levantamento, né, que a União divulgou, que
se a gente levar em conta entre março de 2003, que seria a data do lançamento da tecnologia dos carros flex aqui no Brasil, e abril de 2021, o consumo de etanol anidro e hidratado no Brasil evitou aí cerca de 556 milhões de toneladas de CO2 emitidos na atmosfera. Isso isso representaria as emissões de 5 países. Então, mostrando de fato como que utilizar, né, um combustível de origem, vamos dizer assim, mais verde, né, como esse cenário de maior sustentabilidade na mobilidade urbana de fato dá resultado. A gente também falou em relação às certificações do programa RenovaBio, são assuntos bastante importantes, né? Cerca de mais de 80% do etanol comercializado aqui no país já está certificado dentro do programa RenovaBio. Isso garante rastreabilidade, garante efetividade das reduções das emissões e nulidade do desmatamento direto e indireto. A gente também falou em relação às oportunidades que o mundo olhando o Brasil, né? A gente que é mestre nessa tecnologia, né, de carros flex e de uso do etanol puro, né? Como que o mundo pode olhar isso, né? E a Índia, de fato, já tem tentado nos últimos anos cada vez mais, né, trazer a sustentabilidade para a sua produção. A Índia, que é um dos maiores países importadores de petróleo, e nos últimos anos eles têm aí muito tentado utilizar o etanol como combustível. Tanto é que recentemente eles anteciparam a mistura de etanol na gasolina no país para alguns anos, e isso deve ocorrer aí gradativamente ao longo dos próximos anos, e também o país, né, a longo prazo pretende aí se utilizar também dessa tecnologia dos carros flex, né, tendo o etanol puro sendo vendido nos postos de combustíveis. Esse cenário que só a gente aqui no Brasil tem hoje, e graças a isso a gente conseguiu essas reduções das emissões. Um outro ponto importante que a gente falou também é em relação à sustentabilidade da cadeia, quando a gente olha a cogeração de energia. Um outro ponto que foi discutido também na nossa conversa aqui com Antônio de Pádua. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar pelos nossos perfis por lá. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no LinkedIn. Você procura os nossos perfis por lá e segue para acompanhar as nossas notícias. Nós também estamos no YouTube, você acessa o nosso canal, habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Você também pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, e nós também estamos ao vivo ali na nossa homepage, você entrando, e todo momento em que estivermos ao vivo por lá, sobe uma caixa que você consegue acompanhar todos os nossos boletins. Nós ficamos por aqui, mas a nossa programação segue. Daqui a pouco tem informação do Café. A Virginia Alves já está por aqui e a gente segue com a nossa programação ao vivo.